No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco sobre os meandros e mistérios que envolvem o mito de Quiron, o sábio centauro, e como ele pode nos ajudar nas curas de nossas feridas emocionais e na própria jornada de individuação e ascensão do casal alquímico, mais conhecido como chamas gêmeas. Na vasta tapeçaria da mitologia grega, há uma figura que se destaca entre os demais centauros. Seu nome é Quiron, o sábio e ferido curador, cuja história é tão intrigante quanto inspiradora. Filho de Cronos e da ninfa Filira, Quiron nasceu diferente de seus irmãos centauros. Enquanto estes eram conhecidos por sua natureza selvagem e instintiva, Quiron possuía uma sabedoria e bondade incomuns. Ele se tornou conhecido como o Grande Mestre, ensinando a arte da guerra, da medicina, da música e da filosofia para muitos heróis da mitologia grega. No entanto, sua história é marcada por uma tragédia profunda. Em uma caçada, foi acidentalmente ferido por uma flecha envenenada, não destinada a ele. Na mitologia grega, Quiron, o sábio centauro, não foi capaz de curar sua própria ferida, pois a flecha que o atingiu foi envenenada com o sangue da Hidra de Lerna, uma criatura imortal. Como o filho de um deus poderia padecer de uma ferida mortal? Como alguém com conhecimentos tão profundos e terapêuticos poderia ser alvo de tamanho sofrimento? José Alberto Mainetti, quando discorreu sobre bioética e o mito do centauro curador, brilhantemente afirmou que essa lenda faz de Quiron a figura mais contraditória de toda a mitologia clássica. Sua essência é ao mesmo tempo selvagem e apolínea. Apesar de ser uma divindade, sofre uma ferida mortal, ou seria imortal. Seu conhecimento terapêutico se mostra impotente diante da aflição pura. A doença se transforma em discurso patológico. O sofrimento mina a integridade pessoal e retira a razão de viver, agora razão de morrer. Símbolo arquetípico da condição humana, Quiron carrega entre as duas partes de seu ser a ferida incurável causada pela flecha de Hércules, que aponta com dolorosa evidência o eterno conflito de uma natureza dual. A enfermidade existencial que a flecha representa é a inquietação de viver no reino intermediário, entre a autossuficiência dos deuses e a pacífica entrega a seus instintos próprios dos animais, nas palavras irretocáveis de Mainetti. Na astronomia, Quiron, enquanto asteroide, foi descoberto em 1º de novembro de 1977 pelo astrônomo Charles Cowell. Num primeiro momento, foi considerado um asteroide e rotulado apenas como um pequeno planeta com o nome 2060 Quiron. Porém, em 1989, descobriu-se que ele apresentava características comuns a um cometa. Por esse motivo, hoje em dia, é classificado como um pequeno planeta e um cometa. Logo, também é identificado pela designação cometária 95P Quiron. Na astrologia kármica, Quiron é frequentemente interpretado como o curador ferido ou curador das feridas. Representa as feridas profundas e as áreas de vulnerabilidade em nossa psique, que muitas vezes resultam de experiências traumáticas passadas ou de padrões de comportamento negativos que carregamos ao longo de várias vidas. Ele mostra onde temos uma sensibilidade especial, onde enfrentamos desafios recorrentes e onde podemos encontrar nossa maior capacidade de cura, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Na interpretação astrológica kármica, a posição desse corpo celeste no mapa astral revela as áreas da vida em que temos lições kármicas para aprender, questões kármicas para resolver e potencial para cura e transformação. As casas e aspectos astrológicos envolvendo Quiron oferecem insights sobre os tipos específicos de feridas que estamos aqui para curar nesta vida e os recursos internos que podemos acessar para nos curarmos e ajudar os outros a se curarem também. Seu papel na astrologia ganhou mais destaque nas últimas décadas,
especialmente à medida em que a astrologia moderna expandiu sua compreensão para incluir mais corpos celestes além dos planetas tradicionais. Desde então, Quiron tem sido amplamente estudado e interpretado por astrólogos como um importante indicador de feridas emocionais, jornadas de cura e desenvolvimento espiritual. Apesar de termos nossas ressalvas no que diz respeito a algumas partes desse material, decidimos traçar um paralelo sobre o livro As 5 Feridas Emocionais, Como Superar os Sentimentos que Impedem a Sua Felicidade, da autora Lise Bourbeau, o mito de Quiron e como isso pode ser aplicado às curas emocionais com que casais alquímicos se deparam durante sua jornada ascensional e mesmo outras pessoas que não se encontram nessa dinâmica. Lise Bourbeau apresenta uma abordagem que identifica 5 feridas emocionais que podem afetar profundamente a vida das pessoas. Embora a obra de Bourbeau não se refira diretamente à mitologia grega, podemos estabelecer relações entre as feridas por ela descritas e a jornada de Quiron, o sábio centauro. Rejeição. Uma das feridas emocionais descritas por Bourbeau é a rejeição, que se manifesta quando uma pessoa se sente indesejada ou não amada. Podemos relacionar essa ferida à condição de Quiron como um centauro diferente dos demais, que foram frequentemente associados à violência e à brutalidade. Sua natureza sábia e compassiva pode ter sido motivo de rejeição por parte de outros centauros. Abandono. Outra ferida emocional abordada por Bourbeau é o abandono, que ocorre quando alguém se sente deixado de lado ou desamparado. O centauro foi abandonado pela própria mãe que não se conformava com sua aparência física e natureza. E o pai também acabou fugindo dele. Humilhação. A ferida da humilhação é caracterizada pela sensação de desvalorização e inferioridade. Quiron, apesar de suas habilidades e conhecimento, pode ter sido alvo de humilhação devido à sua condição de centauro, que era vista como inferior pela sociedade da época, muito movida por estereótipos, ainda que dentro de um mito. Traição. A ferida da traição surge quando alguém se sente traído ou enganado por pessoas em quem confiava. Quiron pode ter experimentado esse sentimento devido à flecha envenenada que o feriu acidentalmente durante um combate, causando-lhe uma dor eterna e insuportável, ainda que tenha sido acidental. Injustiça. Por fim, a ferida da injustiça ocorre quando alguém se sente tratado de maneira injusta ou desigual. Quiron, apesar de sua sabedoria e compaixão, pode ter sentido a injustiça de ter que suportar a dor eterna da ferida, enquanto outros seres imortais não compartilhavam de seu sofrimento. Indo mais além em nossos estudos, somos tentados a aplicar a perspectiva da psicologia analítica, desenvolvida por Carl Jung, para relacionar o mito de Quiron às dores emocionais das pessoas trans durante o processo de transição de gênero. Nesse sentido, podemos tangenciar questões mais profundas relacionadas à individuação, identidade e integração, ainda que de forma não tão complexa quanto gostaríamos. Individuação e transformação. Na psicologia analítica, a individuação refere-se ao processo de integração e desenvolvimento pessoal, no qual a pessoa busca se tornar mais completa e autêntica. O mito de Quiron pode ser visto como uma representação simbólica desse processo, já que ele próprio era uma figura híbrida, metade homem e metade cavalo. Da mesma forma, pessoas trans estão em um processo de transformação, buscando integrar diferentes aspectos de sua identidade de gênero para alcançar uma expressão mais autêntica de si mesmas. Complexos e sombra. Jung introduziu os conceitos de complexos e sombra para descrever partes da psique que são inconscientes ou reprimidas. Para pessoas trans, as dores emocionais muitas vezes estão ligadas à luta interna entre a identidade de gênero verdadeira e as expectativas sociais ou pressões familiares.
Essa luta pode resultar na emergência de complexos psicológicos relacionados à identidade de gênero e à aceitação de si mesmo. Semelhante a Kiron, que carregava sua ferida incurável, pessoas trans muitas vezes podem carregar cicatrizes emocionais causadas por uma sociedade que muitas vezes não as aceita plenamente. Arquétipos e jornada heróica. Jung acreditava que a psique humana é composta de elementos universais chamados arquétipos, que influenciam nossos comportamentos e experiências. O mito de Kiron pode ser considerado um arquétipo do curador ferido, um símbolo da capacidade de cura que surge mesmo em meio ao sofrimento. Da mesma forma, pessoas trans podem ser vistas como os curadores feridos de uma coletividade, bem como heróis de sua própria jornada individual, enfrentando desafios significativos para alcançar autenticidade e integração. Integração e aceitação. Um aspecto central da psicologia analítica é a busca pela integração e aceitação de todos os aspectos da psique, incluindo aqueles que podem ser considerados diferentes ou marginalizados pela sociedade. Ao relacionar o mito de Kiron com a experiência das pessoas trans, podemos enfatizar a importância de reconhecer e aceitar todas as partes de si mesmo, inclusive aquelas que podem ser vistas como desafiadoras ou fora do convencional. Que conselhos Kiron poderia dar para que cada um de nós, eternos buscadores encarnados em um planeta de dualidade, pudéssemos viver mais harmoniosamente? Eis o que veio à mente deste aprendiz alquimista que vos fala. Aceite a dualidade. Reconheça que as chamas gêmeas frequentemente refletem aspectos opostos um do outro, mas é na integração dessas diferenças que a verdadeira cura e crescimento podem ocorrer. Cultive a comunicação. A comunicação aberta e honesta, quando se está em contato, é fundamental para o processo de cura entre os complementos divinos. Esteja disposto a expressar suas emoções e ouvir atentamente o que seu par alquímico tem a dizer. Não esqueça também que os opostos e espelhamentos podem vir das demais pessoas. Saiba observar, reconhecer e alquimizar. Pratique o perdão. Perdoar não significa esquecer, mas sim liberar o peso emocional do ressentimento e abrir espaço para a cura. Aprenda a perdoar a si mesmo, ao seu parceiro e demais pessoas pelas feridas do passado. Apenas lembre-se de ser gentil neste processo. Perdão é dádiva e não obrigação. Nutra a conexão espiritual. Explore práticas espirituais que fortaleçam a conexão entre todas as partes do seu ser. Luz e sombra estão numa valsa constante dentro de cada um de nós. Priorize o autocuidado. Cuide de si mesmo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Reserve tempo para atividades que o rejuvenesçam e fortaleçam sua conexão consigo mesmo e com sua chama gêmea. Honre sua jornada. Reconheça e celebre sua coragem ao embarcar na jornada de autodescoberta e autenticidade. Sua identidade de gênero é válida e digna de respeito. Encontre apoio. Procure comunidades e recursos que ofereçam suporte emocional, orientação e informação durante seu percurso. Você não está sozinho, mas saiba que sempre será seu próprio mestre. Pratique a autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo enquanto navega pelos desafios da transição de gênero e da própria dinâmica de chamas gêmeas. Permita-se sentir suas emoções, seja paciente e pratique a autocompaixão. Defina seus próprios termos. Sua identidade de gênero é única e pessoal. Não se sinta pressionado a se encaixar em rótulos ou expectativas externas. Defina sua própria verdade e vida autenticamente. Busque apoio terapêutico. A terapia pode ser uma ferramenta poderosa para explorar questões emocionais relacionadas à identidade de gênero, os conflitos em relacionamentos interpessoais e para desenvolver estratégias saudáveis de enfrentamento. E jamais se esqueça, Deus não tem forma.
Neste vídeo, exploramos a poderosa conexão entre mitologia, espiritualidade e experiências humanas contemporâneas. Quiron, o sábio curador da mitologia grega, é um símbolo arquetípico da dualidade humana, representando a luta constante entre nossa natureza divina e terrena. Paralelamente, as chamas gêmeas e pessoas trans compartilham uma jornada de autodescoberta e autenticidade, navegando entre identidades opostas em busca de harmonia interior. Espero que tenham gostado e que tenham encontrado insights valiosos para sua própria jornada pessoal. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre autoconhecimento. Até a próxima!